Amém, irmãos? Os irmãos podem ir, pode se sentar. Amém? Gálatas, capítulo 5, e verso 16, é o tema desta noite, amém? Gálatas, capítulo 5, verso 16. Um texto bem conhecido dos irmãos, amém? Eu vou estar lendo para ganhar tempo, porque o nosso tempo agora está bem curto, amém, irmãos? Então, às vezes a gente quer expressar tudo aquilo que Deus colocou no nosso coração, e às vezes o tempo não nos ajuda, né? Mas glória a Deus por isso, amém? Diz assim, ó, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um aos outros, para que não façais o que quereis. Se sois guiados do espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisa semelhante a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Glória a Deus. Os irmãos estão aí ainda? Amém? Ninguém está dormindo? Não, né? Graças a Deus por isso. Amém, irmãos? Esse texto nos fala que há duas forças, né, dentro de nós, que estão em constante batalha. Amém? Duas forças. Quais são essas forças? A carne e o espírito. Amém? E nós sabemos que essas duas forças combatem uma contra a outra. Uma levando-nos a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. A outra a fazer o que é do agrado do Senhor. Nós precisamos entender uma verdade. Uma força, ela é superior do que a outra. Isso aí não podemos, né, irmão, querer colocar a carne e o Espírito no mesmo nível, porque o Espírito Santo é o próprio Deus na terceira pessoa. Então, nós sabemos que o Espírito Santo é muito mais poderoso que a carne. Porém, o Espírito Santo é educado, irmão. Ele não chega, irmão, e fala, vou dominar a área aqui, isso aqui é tudo meu e quero, a carne sai fora. Não. Amém? Nós vemos que há uma milícia, há uma luta, há uma batalha constante dentro de nós. Para qual nós damos mais, né, irmãos, ênfase, para qual nós damos mais força? Porque o Espírito Santo sempre tenta nos guiar a Deus, e a carne nos guiar contra Deus. Amém? E nós sabemos que em Romanos, capítulo de número 8, é uma carta que faz uma ligação muito forte com essa carta, com esse texto, amém? Romanos capítulo 8 e verso 5, vai dizer assim,
Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, ou seja, quando a nossa inclinação pende para o lado da carne, nós fazemos o quê? As coisas que são mal aos olhos de Deus. Mas se nós nos inclinarmos, né, irmãos, para as coisas para o Espírito, nós buscamos as coisas que são de Deus. Amém? Então nós vemos que há uma batalha. Porém, nós precisamos entender, irmão, como eu já disse aqui no início, e o próprio apóstolo Paulo vai falar aos Gálatas, no capítulo anterior, que nós fomos libertos. Porque outrora, nós vivíamos na prática do pecado, na inclinação da carne. Nós vivíamos sem Cristo, sem Deus. Por quê? Porque Adão pecou. E a Bíblia diz que por causa do pecado de um homem, todos nós fomos feitos pecadores. Todos nós cometemos pecado por causa de Adão. Nós temos em nós a natureza adâmica, de filhos desobedientes. Mas a Bíblia vai dizer no capítulo 5 de Gálatas, amém? Que nós somos libertos, amém? Estais, pois, firme na liberdade, versículo 1, amém? Que Cristo nos libertou e não torneis a meter-se-vos debaixo do jugo da escravidão. O Cristo nos libertou para nós não vivermos mais debaixo de um jugo. Amém? E aí ele vai dizer no verso 13 também, reforçando, porque vós, irmão, foste chamados à liberdade, e não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, nós somos livres. A Bíblia diz que nós somos livres. Nós podemos o que nós queremos. O que nós quisermos fazer, você é livre para fazer. Só que Paulo vai dizer aos coríntios que todas as coisas me são permitidas, mas nem todas convêm. Depois ele diz mais uma vez, todas as coisas me são permitidas, mas não deixarei ser dominado por elas. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós achamos que não tem problema nós, de vez em quando, fazermos umas coisas erradas, de termos um pecadinho de estimação, mas a Bíblia vai falar na carta ao apóstolo Pedro, ou da carta do apóstolo Pedro ali, irmão, a epístola, vai falar no capítulo de número 2 e verso 19, eu estou falando aqui, irmão, tá? Os versículos bíblicos, depois, se você quiser, eu passo, irmão, eu não trouxe esboço hoje, mas eu passo os versículos, porque, amém, Deus tem nos dado, para a glória de Deus, capítulo 2 e verso 19, vai dizer, ó, prometendo liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Aí ele vai dizer uma coisa muito, irmão, isso aqui é pesado, irmão, isso aqui é uma coisa que dá até medo, irmão, de ler esses outros versículos aqui, porque ele fala assim, ó, verso 20, porque se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nela e vencido, tornou-se-lhe o último estado, o estado que ele está, pior do que o primeiro. E aí ele vai dizer, porque melhora fora não conheceres o caminho da justiça, do que o conhecendo, desviando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Olha o perigo, irmão. Uma vez
Amém? Que somos libertos. Uma vez que nós aceitamos a morte de Cristo, uma vez que nós abraçamos o Evangelho, irmãos, nós temos que tomar um cuidado muito grande de não sermos vencidos pela carne, para não se tornar servo da carne de novo. Para que, irmãos, aceitando essa graça, irmãos, nós mantenhamos firmes no Senhor. Mantenhamos sempre firmes em Deus. Por quê? Porque, irmão, ele diz, se nós formos envolvidos novamente, o último estado será bem pior do que o primeiro. Ou seja, você lembra, pelo menos eu não nasci, né, num berço evangélico, o modo de dizer, né, irmãos? Amém? Eu não nasci, meus pais não eram cristãos, então não tive uma criação dentro da casa do Senhor. Aceitei ele já depois de adulto. Então eu sei o que eu era. Eu sei o que eu era. Você sabe o que você era antes de conhecer a Cristo. Você imagina o que você era. E agora você pensa, imagina você pior do que você já era. O negócio é feio, irmão. Se for eu, irmão, misericórdia. É a misericórdia do Senhor, irmão. Porque era feio, a coisa era feia. Então ele fala assim, então, seria melhor nem ter conhecido. Agora que vocês conhecem, vocês têm que ficar firme no Senhor, amém? Porque há uma luta, é constante. O crente falar que não, irmão, não sofre essa luta constante dentro de você, seria uma mentira já. Já foi vencido pelo diabo, já mentiu. Porque irmão, todo momento em que nós muitas vezes não vigiamos, nós fazemos mal o que é ao olho do Senhor. Nós fazemos mal. Nós não fazemos uma coisa boa quando nós, irmãos, não estamos conectados, não estamos ligados no Senhor. Nós sempre tendemos a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Por isso a Bíblia diz, irmão, para nós tomarmos um cuidado. Porque daí ele traz uma lista de algumas coisas aqui, e você pode ver que a lista das obras da carne, ela é muito mais extensa do que a do Espírito. Só que a facilidade de agir, ou de estar inserido, ou estar praticando todas essas coisas, é muito mais fácil do que o pouco de Deus aqui. Porque, ó, se você for parar para pensar aqui, ó, prostituição, aí as pessoas já pensam, é só ficar, né, igual no Brasil, que nós vemos lá, as pessoas têm aquele lugar onde as pessoas se prostituem, né, onde vendem o corpo. As pessoas que pensam que só prostituição é só aquilo lá. Não, irmão. Qualquer tipo de, né, irmãos, de ato sexual que, irmãos, não envolve dentro de um leito, pode se tornar uma prostituição. Aí tem um ato espiritual também. Quando você se vende a qualquer ídolo, você está prostituindo. Mas, ó, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas. Você vê que a lista não acabou aqui, porque acho que se o apóstolo fosse fazer uma lista
das obras da carne, ele continuaria, irmão. E escreveria. E olha, irmão, e ele fala assim, meu Deus, tá faltando, tá acabando até a tinta da caneta, mas ainda tem muita coisa. Só que ele termina dizendo uma coisa, irmão, e que nós precisamos aqui tomar o cuidado. Esse é o cuidado que nós devemos tomar, porque ele vai dizer assim, ó, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, o quê? Que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. No reino de Deus não se entra de qualquer jeito. No reino de Deus não se entra, irmão, negociando com Deus. Não. E nós vamos entender daqui mais um pouquinho para frente, eu vou falar o porquê disso. Amém? E ele fala, então não vai entrar, não adianta. É mentira de Satanás que qualquer um que comete tais coisas pode ter acesso ao Pai. Não. É mentira. A vida cristã é uma vida de renúncia. A vida cristã, irmão, é uma vida de diligência. Você tem que ser diligente. Você tem que tomar cuidado. A vida cristã não é brincadeira, irmãos. Há muitas pessoas que não vão herdar o reino de Deus porque estão brincando com Deus. Estão brincando com as coisas de Deus. E Deus não quer isso. Deus está nos dando oportunidades para nós a cada dia melhorarmos. Foi falado aqui na semana passada, foi ministrado já a nós, irmãos. Foi ministrado ao nosso coração, que não é de qualquer jeito. Foi ministrado ao nosso coração que o nosso eu de hoje não pode ser, irmão, igual o eu de amanhã. Amanhã nós temos que ser muito melhores do que nós somos hoje, se nós queremos herdar. Aí ele vai dizer, mas o fruto do Espírito é. O fruto do Espírito. Amor. Algumas traduções está caridade, mas eu prefiro usar a palavra amor. Amém? Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança ou domínio próprio. Mas eu quero se ater só em uma coisa aqui. Isso aqui foi o que Deus colocou no meu coração, eu estava meditando. Eu quero me ater em um ponto só, que é o maior de todos. De tudo isso aí que está escrito aí, o maior. O amor. Todos eles são necessários. Todos. Nenhum deles pode ser descartado. Mas o amor, irmãos, é o maior de todos. O amor é o maior de todos. Se você tem amor, você pode ter certeza que as outras coisas você vai ter. Só que agora entenda que uma certa feita, Jesus foi indagado, Jesus foi confrontado, até que falar para um homem conhecido da lei, não era qualquer um. O homem sabia, mas ele queria ouvir da boca de Jesus. Queria ver se Jesus se enrolava. Ele chega assim de quem não quer nada. Sabe que tem aquelas pessoas que gostam de fazer aquela pergunta? Ele sabe das coisas, mas quer fingir que não sabe. Só para
tentar enrolar outra? Aí ele pegou e falou assim: mestre, me diga qual é o maior mandamento de todos. Aí Jesus fala: amar a Deus. Eu vou resumir: amar a Deus. E ele falou: o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Ele fala de um amor tridimensional. Até difícil de falar. É até difícil de falar. Irmã, a gente quer inventar às vezes falar bonito, né? Mas é tridimensional. Por quê? Porque ele é um amor vertical, um amor horizontal e um amor interior. O amor abrange essas três coisas. O vertical, que é o amor para com Deus. O horizontal, que é para com o próximo. E o amor interior, que é para consigo. Os três amores, eles andam juntos. Porque não tem como você amar o teu próximo. O teu próximo não está dizendo que é só a tua esposa, o teu filho ou o teu irmão da igreja. É quem está próximo de você. Se você estiver na rua, quem que é teu próximo? As pessoas que estão ali, ao seu redor. Você está no trabalho, quem é o teu próximo? Você tem que amar. Só que para amar essas pessoas, você tem que ter o amor de Deus arraigado no seu coração. Porque nem sempre é fácil amar. Nem sempre é fácil amar. Mas a Bíblia diz que tem que amar. Amém? Esses dias eu vi um pastor dizendo uma coisa que eu achei interessante. Ele falou assim, ó, você pode até não gostar de mim. Eu posso até não gostar daquela pessoa. Mas eu tenho que amar. Porque às vezes a gente acha que está relacionado o amor com o gostar, né? Não. O amor vai além do gostar, irmão. Mas agora, se você quer colocar do seu lado, aí é você que escolhe. Amém? Porque tem gente que acha que amar é trazer para, né, para tua casa e fazer parte da sua vida. Não. Eu aprendi isso, irmão. Você amar é você orar. Amar os inimigos é você orar por eles. É você desejar o bem, desejar Cristo no coração deles, para que eles se convertam. Mas não é por causa disso que você vai pegar o inimigo e colocar dentro da tua casa. Vai? Vai colocar do teu lado para trabalhar? Não vai. Você tem que amar. Amém, irmãos? Agora, trazer para tua casa, para o teu convívio, não. Mas tem que amar. O inimigo, amar a todas as pessoas, desejando o quê? A salvação para todas. Nós temos que andar desejando a salvação. Isso só que só podemos desejar isso se o amor de Deus estiver na nossa vida. Só que a Bíblia diz, como vocês... Aí eu acho interessante que a Bíblia vai dizer, mas tem uma coisa, como vocês vão amar a um Deus que vocês não vê, se vocês não conseguem amar alguém que você vê? E agora? Agora complicou o negócio, né, irmão? Só podemos ter amor a todos quando o amor de Cristo está arraigado em nosso coração. Mas, como nós vamos amar a Deus se nós não conseguimos amar o nosso irmão? Então estão ligados. Não tem como você separar essas coisas. Só que para você amar o teu próximo, ele não fala para você só amar como Cristo amou. Não. Ele fala assim, amar o seu próximo como a ti mesmo. Então é um amor vertical, horizontal e interior. Você tem que se amar. Você tem que se amar. E tem muita gente que não se ama. Porque se você ama, você cuida de você. Quando você se ama, você cuida de você. Você não faz qualquer coisa com o seu ser, com a sua vida. Não faz qualquer coisa. Se eu me amo, irmão, uma coisa que eu quero para a minha vida é o quê? Me encontrar com o Senhor. Então eu não vou fazer o que é errado aos olhos do Senhor. Eu estou cuidando de mim. Eu estou me amando, irmãos. Só que eu também tenho que amar o meu próximo, como eu me amo. Então, se eu não quero ir para o inferno e quero me encontrar com Cristo, eu quero que todos também tenham a mesma coisa. Que todos vão para o céu, que nenhum vai para o inferno.
Está entendendo, irmãos? Que estão ligados. O amor. Mas aí o amor gera alegria no nosso coração, gera paz no meio das lutas, longanimidade, mas também tem uma tradução que está paciência, gera paciência. O amor gera o quê? A benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e o domínio próprio. Por isso que eu falei, só vou me ater no amor. Só queria parar aqui e falar um pouco do amor, amém? Mas vamos continuar. Aí ele vai dizer, no verso 24, ele vai dizer, olha, e os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e consciência. Ou seja, aí nós entendemos aquele texto que Paulo vai falar alguns capítulos antes. No mesmo na carta aos Gálatas, capítulo de número 2 e verso 20, ele vai dizer, olha, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, amém? Não é essa carne para o pecado, está falando do corpo humano, do corpo, amém? Vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, agora essa minha vida aqui está crucificado com Cristo. O velho homem está crucificado com Cristo. E já não vivo, não mais eu. Mas agora quem vive em mim é quem? Cristo. Ou seja, agora a minha vida tem que ser parecida, como eu disse no início. Parecida com quem? Com a vida de Cristo. Já não é mais do nosso jeito. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós se tornamos agora não mais escravo do mundo, agora somos escravos de Deus. Porque reconhecemos o senhorio do Senhor. Porque a Bíblia diz no início ali em Lucas, quando Jesus nasce, ele fala assim, ó, nasceu na cidade de Davi o Salvador, o Cristo e Senhor. Ou seja, aquele que salvaria o homem do pecado, libertaria o homem do pecado, aquele que foi ungido para pregoar as boas novas, para estar ali sendo um rei, amém, irmãos? E também para ser Senhor. E a palavra Senhor aqui, irmãos, ele fala dono. Dono. Senhor significa dono. Então Jesus Cristo, ele é nosso dono, ele é o nosso Senhor. A nossa vida agora, ela é o quê? Direcionada por Deus e não mais por nós mesmos. Não pelo nosso aculturamento, porque nós temos um erro muito grande de achar que a gente sabe tudo, porque nós fomos ensinados ou fomos criados assim. Nós achamos que nós somos alguma coisa, mas quando a gente aceita Cristo, nós somos uma nova criatura, nós nascemos de novo. E quando nós nascemos de novo, nós temos que aprender do zero. Paulo vai dizer assim, olha, eu não pude vos alimentar com manjar, com comida sólida, teve que ser leitinho, porque vocês ainda estão aprendendo, vocês ainda são crianças. Então, com o processo, a cada dia nós vamos crescendo, vamos tendo maturidade, e assim, irmão, nós vamos alimentando com coisas mais sólidas. Hoje nós estamos alimentando com coisa mais sólida. Eu acho que no início da nossa caminhada, é aquele
Deus que só é amor, né? Aquele Deus que nunca vai falar para você renuncia. É aquele Deus que te ama, que não fica olhando para os seus pecados, que está sempre com os braços abertos para te abraçar. Aquele Deus que sempre vai estar ali do seu lado, dizendo, filho, eu estou aqui do seu lado, eu te ajudo, eu te esforço. Amém? Mas chega um tempo, irmão, que nós temos que ouvir, sabe o quê? Que nós não podemos mais pecar. Que Deus não se agrada. Nós temos que ouvir também que se nós continuarmos no pecado, o céu não vai se abrir para nós. Nós temos que ouvir a verdade. O evangelho que está sendo pregado hoje é um evangelho que pode tudo, porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus também é justo. É justo, irmão. Ele é amor. Ele ama todo mundo. Mas ele é justo. Por isso que a Bíblia vai dizer algo. Ele vai dizer assim, olha, vocês tomem cuidado, ou vocês não precisam ter medo daquele que pode matar o teu corpo. Daquele que pode fazer mal ao teu corpo. Esse vocês não devem temer. Mas vocês devem temer aquele que tem poder para pegar a tua alma, ou colocar no céu, ou te mandar para o inferno. Ou seja, quem tem poder para isso? Só Deus. O diabo não tem poder para te colocar no inferno, irmão. O diabo, ele te engana, para que você viva uma vida desregrada, para que você perca a comunhão com Deus, e venha a ser lançado no inferno, mas ele não tem poder. Quer ver onde ele não tem poder? Quando ele chega diante de Deus e vai falar assim, olha, Deus fala, você viu lá meu servo Jó? Um homem íntegro, reto, só faz isso porque o Senhor abençoou ele. Falou, você pode ir lá e tirar tudo que ele tem, mas nele você não toca. Tirou tudo. O homem continuou fiel. Falou, aí ele aparece de novo diante de Deus e fala, mas é porque o Senhor ainda está cuidando do corpo dele, da saúde. Toca na carne dele para ver se ele não blasfema contra o Senhor. Pode tocar, mas não pode matar. Pode tocar, mas não pode matar. Porque quem, irmãos, é quem pode fazer isso, dar a vida e tirar a vida, é Deus. E não o diabo. É Deus. Então nós temos que tomar os cuidados. Nós já crucificamos a nossa carne, as nossas vontades com Cristo. Agora a nossa vontade é a vontade de Deus. Jesus falou, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. É fazer a vontade de Deus. Nós temos que, amados, ter vontade de agradar o Pai todos os dias. Assim como você precisa de alimento para você seguir em frente, ficar de pé, você precisa de Deus na sua vida. E agora eu vou já para a parte final. O versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Há uma coisa aqui, irmão, se você procurar essa palavra no original, tá? Se você procurar essa palavra, vivemos no Espírito, fala da nossa existência. Fala desse tempo de duração de vida que nós temos nessa terra. Ele está dizendo, nesse tempo em que você está na terra, nesse tempo de existência que você tem aqui na terra, viva em espírito. Viva em espírito. Só que para você viver em espírito, você tem que andar. E andar aqui também, ele traz a ideia, se você procurar no original, de uma fileira militar. Aí sabe o que eu lembrei? Quem já viu aquelas marchas lá, militar, dali da Coreia,
é Coreia do Norte, né? Do Sul, do Norte, não sei qual que é direito. Você vê, do Norte, que eles andam lá e eles esticam a perna e é tudo sincronizado, irmão. Ninguém erra, porque se errar, irmão, vira uma bagunça aquilo lá. Eles andam sincronizados, ele tem o tempo certo, eles têm todo um treinamento, e eles têm que fazer de maneira correta. Sabe o que Deus está querendo também nos ensinar? Ele está falando sobre isso, irmão. Sobre essa marcha militar. Ou seja, nós temos que andar da maneira correta. Andar no Espírito é andar de maneira correta. É ser diligente na nossa forma de viver, irmão. De andar nessa terra. É andar diligentemente. Tomando os cuidados devidos. Estando sempre vigilantes, irmãos. Porque a Bíblia vai dizer que o diabo está ao nosso derredor. Bramando como um leão. Buscando a quem ele possa tragar. Você está achando, só porque você aceitou Jesus e você está vindo para a igreja, o diabo disse, deixa ele, não posso mais tocar nele, não posso mais fazer mais nada. Mas ele está procurando. Quem já viu uma caça, na televisão, já viu uma caça de um leão? De uma leoa, melhor dizer, né? Porque é a leoa que caça, né? O leão, ele só come. Homem é uma coisa de doido, né? O macho é uma coisa de doido, né? Só pensa em comer. Os irmãos gostou ali. Mas pensa, eles vão em um passo devagarinho. Eles não vão correndo já, viu a presa, eles já saem num tiro para pegar a presa, não. Eles vão procurando um momento certo. A hora que a presa dá um pequeno vacilo, é fatal. Na nossa vida também é assim. O diabo, ele fica em empreita. Ele fica só esperando o momento em que nós venhamos a vacilar, para que ele venha destruir a nossa vida, destruir o nosso lar, destruir, irmãos, por completo, a nossa comunhão com Deus. O diabo, ele não vem brincar não, irmão. O diabo não está brincando de ser diabo, irmão. Não está. Mas nós muitas vezes estamos brincando de sermos cristãos. Se vivemos em espírito, devemos andar. Porque tem muita gente dizendo aí que vive em espírito, mas não anda. Não anda sobre o comando e a direção de Deus. Diz ser cristão, mas não tem atitudes de cristão. É um evangelho de falar. Rotula uma coisa que não é. E esse é o perigo. Esse é o maior perigo. Ontem eu estava em uma visita, fui fazer uma visita ontem. Nós estávamos conversando. E uma das coisas que saiu nessa conversa foi acerca da mentira. E nessa conversa acerca da mentira, eu disse uma frase lá e é uma frase que eu também já falei aqui, que tem pessoas que mente e faz daquela mentira uma verdade na sua vida. É uma pessoa que vai lá e fala assim, eu sou cristão, mas vive a maneira mais torta que pode. Só que para ele é cristão. E ninguém tira da cabeça dele. Está mentindo o que for, mas não tira da cabeça dele que ele é. Porque acredita naquela mentira. Acredita naquela mentira de uma forma que para ele é uma verdade.
Tem crente que está, irmão, mentindo para si mesmo e acreditando nessa mentira. Eu sou cristão, mas quando você olha para a vida da pessoa, você vai falar assim, meu Deus, como pode ser cristão agindo dessa maneira? Fazendo essas... Eu não estou dizendo que o crente não erra, irmão. Eu não estou dizendo que o crente não está, irmão, sujeito a pecar, a errar. Não. Não. Deixa eu explicar isso aqui direito. Porque se não explica direito, pode dar problema. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, irmão, que tem pessoas que viver é diferente de estar. A pessoa pecou, é uma coisa. Foi lá, se arrependeu, pediu perdão, Deus perdoa. Deus perdoa. Deus é misericordioso, Ele perdoa. Agora, viver na prática do pecado, aí é o perigo, irmão. Viver é não sentir mais a dor do pecado. Tem gente que não sente mais a dor, peca, irmão, sabe que fez coisa errada, mas não sente aquela dor no coração de ter feito mal aos olhos de Deus. Não sente. Tá tudo bom. O que traz para nós o avivamento, o que traz para nós, irmãos, irmão, é o arrependimento. O que faz com que mova o coração de Deus para nos perdoar de nossos pecados e nos dar mais vida, porque quando nós pecamos, nós perdemos vida. É igual naquele, irmão, é igual naqueles games de luta. Tá ali lutando, o pecado tá batendo você, você tá aceitando, você vai vendo que a vida vai diminuindo, até uma hora que acaba. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas quando nós nos arrependemos de nossos pecados, choramos aos pés do Senhor, o Senhor nos perdoa. Ele nos perdoa e nos dá vida e vida em abundância. Ele renova nossas vidas. Ele renova nossas vidas. Eu falei ontem, eu estava falando aqui ontem. Eu falei antigamente, o que os crentes traziam para a igreja, né? A Bíblia e um lenço. O lenço servia para limpar as lágrimas que desciam dos olhos. O coração era tão sensível a Deus, que era igual nos tempos de Esdras, né? Que Esdras não precisava nem falar, irmão, era só abrir a Bíblia e fazer a leitura, pegar um texto bíblico para qual Deus direcionasse, e ele pegasse aqui, ó, abrisse a Bíblia aqui, falar, achei um texto que Deus me direcionou esse texto, aí ele ia ler aqui, ó, quem deu crédito à nossa pregação, e quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca, onde não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era o desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado no trabalho, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas pelas suas feridas
Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E aí, irmão, oh, aleluia, era lágrimas, era o crente em pranto. E aí às vezes tinha que falar: calma, gente, calma. Não é dia de choro, de pranto, não. É dia de alegria. Mas a palavra de Deus tocava no coração. A palavra de Deus tocava, não precisava de um pregador ficar aqui 40, 50 minutos falando, porque a palavra já falava por si só no coração do crente. Mas hoje, irmão, o pastor tem que ficar, o pregador tem que ficar falando, suando, e no final ainda é perigoso falar assim: o pastor estava sem unção, Deus nem falou comigo. Aí eu falo: meu Deus do céu, irmão. Uma vez um pastor pegou no culto, irmão. Eu vi um pastor, ele falou uma verdade, irmão, mas ele puxou a orelha. Ele disse assim: a igreja de hoje reclama que os pastores, diz que ele foi falar com ele e falou assim: olha, pastor, alguns anos atrás você tinha mais unção. Agora o senhor tá meio fraquinho, as mensagens não tá mais assim, sabe? Diz que veio uma ira santa nele. É uma ira santa nele. Ele falou assim: é culpa do pregador. O pregador fica a semana inteira comendo Bíblia, orando a Deus, para trazer uma mensagem para a igreja. E aí falam que é culpa do pregador. Ele falou assim: o que a igreja faz hoje, nos cultos? Antigamente, havia intercessão, oração, antes do culto. Hoje não tem. Antigamente, quando nós estávamos no culto, os crentes que estavam ouvindo, eles também estavam intercedendo, pedindo: Deus, usa esse canal de bênção para falar comigo, para me abençoar, para mover o sobrenatural sobre esse lugar, para falar com vidas, para converter vidas, para salvar vidas, para libertar vidas, para curar vidas. Hoje, irmãs estão lixando unha. Aí ele falou assim: namoradinhos estão fazendo cafuné um no outro, na hora do culto. É uma andação, é uma conversa paralela, é uma inquietação, e a culpa é do pregador. E perigoso ainda falar que a culpa é até de Deus, como Adão fez, né? Foi a mulher que o Senhor me deu. Foi o Espírito Santo que não... E eu disse, nós precisamos, irmãos, voltar, como foi dito aqui pela irmã Yulis, tempos atrás, ela falou: voltar ao primeiro amor. Mas para voltar ao primeiro amor, nós temos que olhar aonde nós caímos. Reconhecer que nós caímos e que nós nos afastamos de Deus. Que a nossa vida, irmãos, que a nossa vida hoje já não é a mesma coisa que era antes. Reconhecer, irmão. Quantas vezes eu olho para mim mesmo e eu falo: meu Deus, esse Marcelo de hoje, ele perdeu um pouco da espiritualidade que ele tinha antes. Ele orava mais, ele buscava mais, ele jejuava mais. Hoje já não é tanto quanto antes. Mas onde foi que nós caímos? Onde foi que nós erramos? Reconheçamos os nossos erros e voltemos ao Senhor.
Ele quer fazer coisas novas na nossa vida. Nós estamos cantando um hino que fala, faz algo novo para fazer algo novo em nós. Nós primeiro precisamos reconhecer que nós estamos velhos. Deus só vai fazer coisas novas se nós reconhecermos que as coisas velhas aqui já não tem mais, nós não temos mais interesse nas coisas velhas. Nós queremos a cada dia viver em novidade de vida. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Se coloque de pé, igreja.